queria também aproveitar e agradecer as falas dos meus colegas aqui, que foram muito estimulantes também para pensar a poesia feminina e amorosa, né? Que eu vou tentar colocar em relação aqui da Amélia Rosselli e a Hilda Hilst. Bom, eu coloquei ali os poemas, porque também não vai nem dar tempo de ler todos, eu coloquei uns 5, 6, então, para vocês acompanharem, eu vou ler o texto, né? Bom, então as duas poetas, Amélia Rosselli e a Hilda Hilst, com as suas especificidades, né, as duas tematizam o amor nas suas múltiplas faces. O amor terreno, a primeira, primitivo, imperfeito, profano, erótico, violento muitas vezes, mas também a outra face sagrada e fraterna do amor. Para elas, né, na maior parte das vezes, o amor é desmedida, é anseio, é desejo e é falta. E é o doce amargo, para citar uma expressão que eu lendo um livro agora da Anne Carson nesses dias, né, um ensaio que se chama justamente Eros, o doce amargo, que é um ensaio que resgata a origem grega do significado da palavra Eros e faz referência também ao seu uso pioneiro pela poeta Safo da expressão justamente doce amargo, né, para descrever Eros. Diz a Anne Carson que Eros, falta, desejo pelo que não está lá. Afinal, quem ama quer o que não tem. O desejo por um objeto que ele nunca soube que lhe faltava é definido por meio de um deslocamento de distância, como desejo por uma parte necessária de si mesmo. Não é uma nova aquisição, mas algo que sempre foi propriamente dele. Ou seja, duas faltas que se tornam uma, né? Essa é Anne Carson. Mas já em seus fragmentos do discurso amoroso, Barthes definia o sujeito enamorado, o sujeito amoroso, pela ausência, né? Pela busca que não está lá, justamente. Né? O objeto amado, o outro do desejo, é sentido no Barthes, né? Como simulacro da falta. A inexistência corpórea, física do encontro e a perda do sujeito do desejo, sempre renovado e sempre irreparável. Isso é o que é o amor do Barthes, né, na sua essência, o inatingível. Bom, então eu começo por apresentar brevemente a Amélia Rosselli, né? Ela nasceu então em 1930 em Paris, na França, o país que acolheu o seu pai, Carlo Rosselli, italiano, teórico do socialismo liberal e fundador do movimento Justiça e Libertà, e também a sua mãe, Marion Cave, que é inglesa, também militante antifascista, né, os dois refugiados do regime fascista na Itália. Amélia Rosselli sofreu um trauma muito grande aos 7 anos de idade, quando o pai e o tio foram assassinados por uma milícia francesa, fascista, na França, né, que era mantida pelo governo italiano, né, e um assassinato que nunca foi completamente esclarecido. Passou anos de peregrinação e exílio com a mãe e os irmãos, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, né, e depois voltou para a Inglaterra em 46. Em 48 ela vai para a Itália, volta para a Itália, né? Para Florença primeiro, a cidade em que acontece também a primeira internação psiquiátrica da Amélia Rosselli, né? Ali ela permanece sob os cuidados do irmão mais velho e depois, em 49, ela sofre uma outra grande perda, que é a morte da mãe, né? Então ela decide se estabelecer definitivamente em Roma, né? Na década de 50, ela começa a trabalhar como tradutora para algumas editoras importantes na Itália, como a Bompiani, a Mondadori, né? Traduz poetas como a Emily Dickinson e a Sylvia Plath e dedica-se também a estudos de literatura e filosofia. Ela tem uma formação também em música, então ela também se dedica aos estudos sobre música. Em 51, ela começa a compor os seus primeiros escritos literários em 3 línguas, né? A partir do inglês, mas ela compõe também em francês, e depois em italiano, que vai ser a língua que ela vai escolher para compor a maior parte dos seus poemas, né? Então é uma poeta trilingue, né? Na década de 50, ela sofre várias crises nervosas, a perda de um grande amigo que é o Rocco Scotellaro, e entre internações, terapias, ela é diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Em 58, após um período de internação na Inglaterra, ela volta definitivamente para Roma e começa a atuar também no Partido Comunista Italiano, desenvolvendo um trabalho de base. Na década de 60, ela entra em contato com vários escritores e poetas da vanguarda italiana e do grupo 63,
E, de fato, é quando se dá o exórdio literário dela em língua italiana, né? Em 63, com a publicação de 24 poemas na revista Emenabò, dirigida por Elio Vittorini. E são poemas que depois, em 64, vão ser reunidos no volume que eu estou estudando, que é Variazioni Belliche, né? Que a Rosselli vai conseguir publicar com a ajuda e o apoio do Pasolini, né? Esse volume, então, ele está dividido em 3 seções importantes, né? Primeira, poesia, que são poemas compostos em versos livres, escritos mais ou menos em 59. Variazioni, poemas de 60 a 61, que tem um esquema métrico mais fechado. E depois esses poemas são seguidos por um ensaio, né? Um ensaio que se chama Spazi Metrici, 62, em que ela fala um pouco de composição e tenta estabelecer um vínculo entre a música e a poesia, né? Bom, esse livro foi publicado pela Garzanti. Até hoje está inédito no Brasil, né? Mas a gente tem aqui algumas traduções, né, de poemas esparsos, né? Um deles foi o Lucia que traduziu, né? Que é o último poema da coletânea. Mas também jovens pesquisadoras, como a Cláudia Alves, que não sei se está por aqui ainda, traduziu. Não, mas vai estar, né? Aí daqui a pouquinho ela traduziu 10 poemas, a Valentina Cantoli traduziu 6, mas acho que não todos são da Variazioni Belliche. E a Aurora também traduziu, a Aurora Bernardini também traduziu 2 ou 3 poemas, se não me engano. Bom, então a gente tem mais ou menos 20 poemas traduzidos de um livro que tem 170 poemas, né? Então, precisamos traduzir mais, né? Então, vamos lá. Na década de 70 e 80 foram lançadas várias coletâneas, algumas publicadas pela própria Rosselli e algumas já com críticos, como o Spagnoletti, por exemplo, que fazem o percurso da formação da poesia da Rosselli, né? Então, são os primeiros trabalhos críticos também, né, dela. Bom, mas apesar de tudo isso, continuam os distúrbios psicóticos da Rosselli, continuam, né, os problemas, as crises, e tudo isso acaba levando ela a um ato suicida em 96, né, quando ela se atira da janela do seu apartamento em Roma, no mesmo dia da morte de Sylvia Plath, 33 anos antes, né, a Sylvia Plath tinha se suicidado. Bom, a coleção, né, a coletânea Variazioni Belliche, parte do título, né, das variações de Bach, né, de Goldenberg, e justamente trata do tema da guerra e da configuração de um eu poético que está em guerra com o mundo. Mas essa coletânea também é um cancioneiro amoroso, né? Nesse volume, por exemplo, o amor é tematizado por Rosselli como essencialmente inatingível, ou é vivido efemeramente como desejo erótico. O corpo, né, sempre o corpo visceral, né, é também um corpo deambulante, sexualizado. Ele é pura pulsão, pulsão de vida e de morte, né? E essas duas pulsões se condensam numa espécie de fluidez na língua, na linguagem que a Rosselli usa, né? Uma língua que, segundo Liva Lorenzini, é composta de invenção, de artefatos, é uma língua áspera e muito terna, né? Eu gosto muito dessa definição, né? Áspera e terna, né? As referências ao corpo universal, né, que abundam na poesia de Rosselli, como vocês podem ver, eu coloquei esse trechinho ali que é para falar um pouco desse corpo, né? E ela diz assim: Io non so se la tua pelle liscia e bianca è contesa dai grumi della mia pelle stanca e liscia, ma il tuo malessere mi penetra dentro le fibre più strette del mio corpo universale. Ali já emana também esse erotismo, né, da linguagem, né, de uma poesia bastante erotizada, né, e que mostra também uma intensa necessidade de amor e de afeto, né. Então aqui o desejo libidinoso, ele se mistura a essa necessidade de amor, é o corpo que se entrega ao prazer, mas também que sofre, né, que gera muito sofrimento pela realização ou não desse desejo, né. Então, essa realização ou não do desejo sempre emana nele uma espécie de eu lírico feminino muito potente, né? Que mostra, sem pudor, a própria nudez e a própria vida sentimental, né? Fazendo delas a raiz mais profunda da sua poesia. Então, eu coloquei um primeiro poema ali, se você puder passar, por favor. Esses títulos não são os poemas dela, são os títulos dos slides, tá? Os em verdes é só para dizer que é da Rosselli, porque depois em azul vai ser o da Hilda. Né? Então aqui tem um poema, esse poema não está traduzido, né? Então eu deixo aí para vocês lerem um pouquinho, enquanto eu vou comentando algumas coisinhas sobre a questão do amor. Bom,
como vocês podem ver por esse poema, o amor é vislumbre de alegria, né? Ele é motivo para saltos mortais. É também ilusão, expectativas não cumpridas, desejo implacável e irreparável, né? É o dragão do desejo que falava para você há pouco, né? Ele é voraz, ele contrasta com um prêmio almejado e não recebido do ser amado. São as bondades não correspondidas. Ah, mentira, esse poema está traduzido pela Cláudia, isso. É também o doce do sentimento inviolável, que é uma expressão que ela usa num outro poema. Enfim, é o doce amargo, né, da Anne Casson. No próximo poema, eu fiz um pouquinho uma ligação entre os dois poemas, então algumas frases vão e voltam porque são dos dois poemas, né? Então, aqui também o sentimento do amor, do desejo pelo outro, ele deságua em solidão, dor, sofrimento, né? Mas tem um mas ali que inicia o poema, né? E esse mas, ele preanuncia o amor em sua oposição, o amor em seu revés, né? É joia, a palavra que a Lucia usou agora há pouco para falar da Calandrone, né? Mas é também, ele traz também o seu reverso nesse mas, né? Uma linguagem poética que entre os não ditos, os interditos, ele evoca, corporifica essas imagens e metáforas, e daí se intui uma experiência amorosa, quase sempre de ausência, de perda do objeto amado, de abandono, né? Enfim, isso também está presente na poética amorosa da Hilda Hilst, que eu passo a falar um pouquinho agora, né? Que é marcada também por contradição, duplicidade. O amor na Hilst é eros, pulsão de vida, mas também é o seu revés, thanatos, pulsão de morte, né? Que se complementam, potencializando em termos de poética esse permanente conflito que não pode ser resolvido. Ele dá sustento à vida e, por consequência, ele dá sustento também à escrita poética, né? Então, apresento brevemente a Hilda Hilst, né, que também é uma poeta nascida em 30, no interior de São Paulo, em Jaú, filha de um jornalista e poeta, Apolônio de Almeida Braulio Rich, e de ascendência alemã, e de Bedecilda, é difícil pronunciar esse nome, Vaz Cardoso, que é a mãe da Hilda Hilst, né? Quando ela tem 2 anos, os pais se separam e a Hilda vai morar com a mãe e o meio-irmão em Santos, né? Depois, em 35, o pai dela é diagnosticado com uma paranoia esquizoide, que é um tema também presente na poesia da Hilda, na obra da Hilda, né? Na juventude, ela tem uma juventude bastante de formação clássica, de estudo, né, no Instituto Mackenzie. Depois faz Direito no Largo São Francisco, na faculdade da USP, né? E começa a escrever e publicar muito cedo. Aos 20 anos, ela publica o primeiro livro de poemas, que se chama Presságio, e várias outras coletâneas. Consegue algum reconhecimento e notoriedade na capital paulistana. No início dos anos 60, ela publica o livro com o qual eu estou trabalhando nessa apresentação, que é o Ode Fragmentária, iniciando uma década que será muito profícua na poesia de Hilst. Por quê? Porque em 63 ela resolve abandonar São Paulo, né, e vai morar no interior, na fazenda da mãe. É uma poeta, como vocês podem ver, bastante privilegiada do ponto de vista econômico, né? Passa a se dedicar totalmente à escrita literária, né? Tem essa posição, essa possibilidade. A partir de 66 ela se muda para a sua chácara, que é muito conhecida, que é a Casa do Sol, né, na companhia do escultor Dante Casarini, com quem ela se casa e vive até 85. Em meio a essa tranquilidade, vivendo sempre rodeada de amigos e que a visitam, de muitos cachorros, porque ela recolhe os cachorros e passa a viver ali, né, com eles. Ela se dedica à produção teatral, à escrita de narrativas, de obras pornográficas, pelas quais ela vai ser conhecida, né? Também, sobretudo, as obras teatrais pornográficas, que vão lhe render notoriedade, né? E maior prestígio também. Na década de 90, ela escreve e publica crônicas também para os jornais. Em 2004, ela falece em Campinas, sempre, né? Bom, sobre a temática da Hilda Hilst. Ela tematiza, acho que tem uma foto, uma imagem ali, essa é da Hilst, para quem conhece, na juventude, né? Muito, muito bonita, né? Ela tematiza, então, a solidão, a morte, a loucura, o amor, o desejo erótico, né? Todos associados à pulsão de morte, né? Deixando entrever que os momentos mais íntimos e profundos da experiência sentimental são fontes de reflexão e conferem poesia ao prosaísmo cotidiano.
Hilda apresenta na sua escrita um diálogo muito fecundo com a tradição, um uso muito particular das formas poéticas tradicionais, ao mesmo tempo em que ela estabelece uma constante ruptura com essas, né? Como diz Otávio Paz sobre a modernidade de ruptura, né? A tradição de rupturas. Então ela tece uma poesia ligada à tradição para poder romper com ela, né? Também uma poesia bastante vigorosa, né? E em termos de linguagem, por exemplo, o erotismo é o corpo textual carnalizado. A reivindicação do sujeito do seu próprio corpo, né? Como dizia um pouco também a Shelley. E a sexualidade, ela se estendem para o discurso poético, promovendo uma linguagem que é transgressora e que reafirma a subjetividade da poeta, né? Então a poeta, como eu disse, ele começou a escrever muito cedo, em 50 publicou várias obras revisitando essas formas tradicionais, essas formas poéticas tradicionais, né? Compondo, por exemplo, baladas, trovas inspiradas nos cancioneiros medievais, odes, né? Que é esses livros, né? Então, o tema do amor, propriamente, ganha intensidade a partir da década de 60, né? Com o livro Ode Fragmentária, que tem uma reflexão mais aprofundada sobre o sentimento amoroso. A Hilda escreve nessa Ode Fragmentária uma espécie de teoria, uma microteoria do sentimento amoroso, né? Bom, Ode Fragmentária é dividido também em 3 partes ou seções, intituladas Heróicas, Quase Bucólicas e Testamento Lírico, né? As odes, em geral, são composições corais, líricas de conteúdo amoroso, civil ou de louvor a heróis da pátria, com instâncias poéticas simétricas, sejam os versos, seja a contagem das sílabas métricas, mas tudo isso é usado por Hilda, nesse volume, de uma forma bastante irregular, descontínua, menos rígida, né? E o tema central dessa ode fragmentária é a condição fragmentária do homem, né? Por quê? No verso da Hilda diz assim: porque da condição do homem é o despojar-se, né? As odes heróicas, e aí acho que tem o primeiro poema que eu coloquei dela, isso, né? As odes heróicas que abrem o volume, eles fazem, na verdade, um elogio do poeta e da poesia. São uma reflexão sobre o fazer poético, uma busca pela forma poética, identificada como a beleza, nessa metáfora que ela usa da rosa no poema seguinte, não nesse, mas depois a gente volta um pouquinho, né? Aqui, então, tem esse exemplo, isso, por favor, ainda nesse. Esse exemplo dessa concepção de amor, né, da Hilda, né? Ainda em desamor, tempo de amor será. Não sei se dá para ler bem, mas... Ela fala, então, do amor, né, como... Ela diz nessa sessão, né? Ela anuncia na epígrafe que ela vai falar de amor e das suas densidades mais terrenas, né? Diferentemente do que ocorre nas odes em geral, né, e também na poesia bucólica, esse poema, no entanto, ele retrata um amor bastante agônico, né, em relação à própria existência, um pouco irônico também, marcando um pouco dos tempos sociais vividos, né, esse amor em tempos de crise, né, um amor em tempo de desamor. E, segundo a Hilda, tudo que nasce já nasce, né? Como nos versos dela, é o ciclo vital. O amor insiste, renasce, volta sempre com suavidade, convence a perdoar e a esperar. Mas a espera em vida, ela é também angústia e morte. Significativamente, a primeira parte do poema, ali embaixo, termina com o lapidar empate, como vocês estão vendo ali, né? E, de fato, o segundo momento do poema apresenta o contratempo do amor, né? Que é sutil e fratricida, tristemente irmão, mostrando que a outra face do amor é justamente a morte. O amor revestido por um sentimento de tristeza que não é outra coisa senão o reflexo da busca constante pelo outro, de um reconhecimento possível num outro que, enquanto não se manifesta, será sempre buscado. Aqui tem um pouco de Barthes, de alguma forma, lido pelo... Eu cito aqui Albuquerque, que tem uma tese sobre a Hilda, sobre Deus, amor e morte na poesia da Hilda, né? O amor desejado, então, é motivo de espera, deveria vir e assumir o seu condado, como ali, né, no final.
Entretanto, esse encontro permanece suspenso e o sujeito amoroso incompleto. O amor figura então como um constante diálogo entre o desejo e a ausência, como o vazio de uma presença. Essa representação do amor perpassa toda a obra da Hilsch até mais ou menos a década de 60, mas ela sofre modificações a partir da década de 70, quando a tematização do amor se distancia desse tom elogioso, trovadoresco, né, do poema do amor contente e muito descontente, que é um verso dela, e se aproxima mais de uma realização concreta, de uma temática mais voltada para a paixão carnal, para o desejo erótico, sobretudo na coletânea mais famosa dela, uma das mais famosas, de 74, que se chama Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Caminhando sempre em direção àqueles poemas malditos, gozosos, devotos, que também ficaram bastante famosos, a gente está sempre falando de um número reduzido de leitores, né, de poesia, que é de 84, e da coletânea, que tem talvez o título mais citado, que é a Mavice, de 89. Né? Bom, todos esses três livros consagram a Hilda como a poeta do amor e do erotismo na década de 90. E a Rosselli, né? Para voltar um pouco para esse contraponto, tem um outro poema ali da Rosselli que eu deixo para vocês vendo, né? O sentimento amoroso e o desejo feminino, então, eles são sentidos como incompletude, né? Vividos como devoção e imolação da figura feminina, né? Amenizados pela palavra poética, e é ela, a palavra poética, que restabelece um lampejo de completude, que imprime à existência uma forma de resistência, uma oposição ao mundo que é desagregação e barbárie. Pois à medida que a poesia da Rosselli retoma suas experiências e traumas individuais, retoma também acontecimentos históricos e coletivos que são devastadores, como o fascismo, a guerra, o exílio, o refúgio, né? Todos são esses acontecimentos que geram essa poesia, né? E que tornam esses acontecimentos também parte indissociável da escrita da Rosselli. Então, a escrita poética, ela funciona como uma espécie de tentativa de cura desses traumas, uma tentativa de se reconectar com o mundo por meio da linguagem, de reencontrar, como ela diz nesse poema, La strada della bellezza, né? O caminho da beleza, né? Esse poema não está traduzido, que é muito bonito, inclusive, também, né? A escrita poética se mostra, então, como uma tentativa de retomar esse caminho da beleza. Ela poderia implicar numa salvação, né? Na salvação do indivíduo, né? Da experiência traumática, por exemplo, buscando conter esse trauma e comunicar, né? Isso é uma citação, uma contribuição da Zohar, que a Lucia falou, né? Desse mesmo livro que a Lucia citou. Diz ela que a ideia é tentar um desejo de comunicar por meio da linguagem, tentando conter o trauma e comunicar pela poesia. Mas, e aí tem sempre um mas no poema da Rosselli, ali está no terceiro verso, né? Ma tu non respiri, né? E é sempre esse mas, que é uma conjunção recorrente, junto de uma outra conjunção, que é o se, para falar da poesia amorosa, né? Do momento amoroso, que frisa a experiência amorosa na poesia da Rosselli. Relembrando que os mortos, né? Ma tu non respiri, ma tu non vuoi morire, né? Cadê? A relembrar que os mortos continuam ali, à espreita, como os mortos de sobrecasaca do álbum de fotografias de Drummond. Esses mortos que não morrem nunca, estão sempre ali com seus imortais soluços de vida. Esse é o Drummond, né? Esses fantasmas que tremem, caem e não querem morrer. Então a poesia é o estender a mão. Tu non vuoi morire e io stendo ancora la mano amichevole, né? A oferecer um amparo na tentativa de libertar o eu lírico de um universo de medo, angústia e solidão. Também na poesia da Hilsch, o amor é associado à morte, né? Parece sempre representado por esse diálogo incessante com os mortos, envolto nessa atmosfera mística, onírica, mnemônica, né? Então aqui eu coloco, acho que o poema da Hilsch. Desculpem essa sessão de poemas, está tudo super rápido, né? Pois seria bom ter os poemas em mãos, mas Os Mortos na Sacada da Hilsch, né? Que é, acho um poema muito bonito, né? Então ela diz, se falo, é por aqueles mortos, né? Então a Hilda Hilsch fala por e para os mortos que estão sempre presentes, né? Mas ressuscitando a cada dia, em mim se ressuscitam, né?
de medos e resguardos. É a alma que nos guia, a carne aflita, né? Então, se por um lado os mortos determinam a fala da poeta, é ela, por sua vez, que tem o poder e a força da criação, que detém a palavra poética, a poeta, né? Então, ainda que ela seja precária, ela é guia, ela é alma que guia a carne aflita do corpo que se move, né? Por meio da palavra poética, a poeta tece essas teias de espanto que constrói uma morada de assombro que restabelece uma conexão com o mundo. A teia que tecemos ao redor da casa, que é uma metáfora muito bonita, né? Bom, mas enquanto na Hilst a palavra poética busca restabelecer os laços com a vida, e assim, dessa forma, ela é uma escolha temática e formal consciente, na Rosselli ela é uma tentativa de não sucumbir, de não morrer, de não renunciar à própria vida, né? Então, é muito mais sofrida nesse sentido, né? A escrita, ainda que ela implique muitas vezes isolamento e abstração da realidade para ser produzida, de novo a Zohar, é possibilidade de comunicação, uma forma de lidar com a realidade. Ora, o maior desafio da Rosselli é justamente esse confronto com a realidade, com a experiência do real. A desestruturação psicológica causada pelos eventos traumáticos vivenciados, a guerra, o refúgio, a peregrinação, por vários países e também pelas respectivas línguas, né, são parte, então, dessa experiência individual que ecoa na sua poesia e que se converte, pela força e desagregação que carrega em si, em representações da experiência coletiva, da memória, da história de vida de pessoas que também vivenciaram esses conflitos. Por exemplo, eu estou pensando aqui no Primo Levi, também no Walter Benjamin, né, que é também um pouco articulador dessa ideia da representação do coletivo, né, que são também almas sensíveis, que tendo vivenciado na própria pele os traumas individuais e coletivos da violência política, da guerra, da deportação, sofreram uma dor e um luto que não conseguiram elaborar totalmente. E, apesar de terem gerado grandes obras literárias e poéticas, não resistiram à pulsão de morte e terminaram todos por se suicidar, como a Rosselli, né? Enfim, essa pulsão de morte que gera, no caso da Rosselli, essa poesia inquietante, né, também perpassa o universo da Hilst, mas de uma forma diferente e bastante suave, se pensado em termos, né, de ela não se mata, né, tá vivo, morre já velhinha, enfim, né? Bom, apesar de a morte aparecer expressamente como tema apenas no volume Pequenos Funerais Cantantes ao poeta Carlos Maria de Araújo, que era um amigo da Hilst, né, de 67, o tema é recorrente desde as composições iniciais, das baladas, dos exercícios da década de 50. No livro Ode Fragmentária, o tema se impõe e se mistura à própria forma do poema. A forma do poema, uma ode fragmentada, é dividida também em instâncias irregulares, oscila entre versos livres e uma métrica fixa e se alternam ao longo do poema. Os fragmentos não possuem títulos e não são numerados e nos fazem pensar num longo monólogo, fragmentado e interrompido por pausas e quebras. Acho que é o outro poema, né? Se vocês observarem ali no final tem um itálico, né? Esse itálico seria uma espécie de diálogo, né? Uma espécie de pergunta ao eu lírico, né? Que ela usa um tu, né? Um interlocutor. Bom, vocês veem que as duas têm grande conhecimento das formas poéticas, têm essa relação com a tradição, enfim. Então, a Ode da Hilda, ela não consiste em um poema de louvor, a gente falou um pouco, né? Mas é, então, essa busca do eu lírico pela própria poesia, né? A procura da rosa, como ela diz ali nesse poema. E nessa busca pela rosa, misturei, sinônimo da beleza, as poetas se encontram novamente, né? Ambas em busca da beleza, cada uma do seu jeito, né, da escrita poética que causa estranheza às criaturas, né? E ambas também empreendem uma busca, né, pela palavra poética na sua forma mais sublime. Mas, entretanto, é sempre esse mas de novo, né? A beleza, ela não ressurge no poema da Rosselli como flor, né? No da Hilda, sim, né? A flor desejada, que poderia levá-la de volta ao caminho da beleza, não aparece para substituir, naquele poema, né, as longas agonias, os breves respiros da poeta. Ela é sempre obrigada a lidar com os mortos, a estender essa mão amigável, né? A Hilda, por sua vez, coloca a morte como indagação final. A morte é uma indagação final, né? Encerra o fragmento dessa forma, né? É
Essa pergunta, então, não temes a morte, né? Não temes as deidades atentas da memória, os gnomos secretos, a loucura, né? Esse diálogo, então, sempre com a morte, a Hilda responde, mas aí no fragmento anterior, você pode voltar só um pouquinho, desculpa, tá voltando, se vocês observarem, ela responde assim, não temes a morte, né? Ela responde, morremos sempre, e o que nos mata são as coisas nascendo. De novo, essa ideia do ciclo vital, né? Então, os mortos da sacada da Hilda, eles não assombram. Eles são condição irremediável do nascer. A gente nasce porque morre, a gente morre porque nasce, né? Então, essas coisas nascendo que nos matam, que nos conduzem para o inexorável fim, se estendendo como raízes, que aí está no hastes e raízes inventadas, né? E subindo pelas sacadas, né? Então, morte e vida estão necessariamente ligadas. Mas se na poesia da Hilda elas se complementam, se reclamam, se sucedem, na poesia da Araceli, a morte irrompe como trauma da violência sofrida, né? É o inferno. E esse é o último poema que eu coloco. Esse, o inferno da Araceli, né? Então, aqui a morte irrompe como trauma, como violência sofrida, como horror vivenciado, né? Esse é um dos poemas que me levou a estudar também a Araceli, né? Esse está traduzido pela Cláudia, né? É um poema muito bonito. Aí vocês vejam ali, né? Para encerrar, né? A luz, o amor, o sexo, o mundo, tudo isso é uma espécie de presentificação desse inferno, né? Do inferno das coisas que não se deixam esquecer, do não conseguir, do não poder se desvincular das simples regras da vida, do cotidiano arrenante, da burocracia, dos expedientes protocolares. Tudo isso gera um sentimento de desespero na poeta, no eu lírico, né? Ele aparece também marcado na forma do poema. Isso foi uma conversa que a gente teve na aula do curso de poesia, né? Alguém falou, olha, a primeira parte do poema tem um ritmo muito veloz, né? E a segunda é mais lenta, né? Entrecortado por pausas no primeiro momento, no segundo, um ritmo acelerado sem pausas, com imagens alucinantes que se sucedem, né? Indicando que o mal recai sobre o mundo. É a memória traumática que não deixa esquecer os mortos, mas ali os mortos estão com a pistola na mão, né? Ao final do poema, alguma esperança se anuncia, né? E justamente por meio da beleza, da arte. São as teclas do piano que restituem a esperança, né? Então a arte aparece aqui como uma possibilidade, ainda que mínima, um princípio de esperança, de redenção, né? E eu gostaria de encerrar com esse lampejo de esperança, né? E aí eu vou citar só um trechinho da Adélia Prado, que acredita muito na poesia como força salvadora, né? Diz a Adélia Prado, que na poesia não há diferença entre corpo e alma. Por isso, a poesia é salvadora, ela provoca o resgate. Diante da beleza, ela fica com diante da beleza, fica-se com a mente desarmada. Então, a poesia é, portanto, capaz de desarmar a mente, né? Aqui a confiança, então, no que a gente chamou de função catártica da literatura, né? Ou no princípio, pelo menos, né? É isso.